A história de Salomão começa antes mesmo de seu nascimento, em meio à tragédia, ao pecado e ao arrependimento. Ele era filho de Davi e Batseba, uma união marcada pelo erro, mas também pelo perdão de Deus. Após a perda do primeiro filho, fruto de adultério, Deus dá a Davi e Batseba outro menino. Seu nome? Salomão, que significa paz. E é aqui que vemos algo extraordinário. Mesmo quando tudo começa errado, Deus pode reescrever a história. O Senhor amou aquele menino e o chamou de Jedidias, amado do Senhor. A promessa de Deus começou onde muitos veem apenas culpa. Isso nos ensina. Não importa como você começou, importa quem te chama. Salomão era o filho mais novo entre muitos irmãos. Aos olhos humanos, não era o mais forte nem o mais preparado, mas Deus o escolheu. A promessa feita a Davi incluía que um de seus filhos herdaria o trono e edificaria a casa do Senhor. Muitos pensavam que seria Adonias, outro filho de Davi, mas o Senhor havia separado Salomão. Mesmo jovem e inexperiente, Deus o olhou com outros olhos. Isso nos mostra que a escolha divina não se baseia na aparência nem na expectativa das pessoas, mas no plano eterno. Antes de Salomão ser rei, ele já carregava um destino profético. Enquanto Davi envelhecia, Adonias tentou tomar o trono à força. Reuniu seguidores, fez festa e se declarou rei sem o consentimento de seu pai. Mas Deus não se deixa confundir. Davi, alertado por Batseba e Natã, agiu com firmeza. Ordenou que Salomão fosse ungido rei publicamente. Zadok, o sacerdote, o ungiu com óleo sagrado e o povo gritou: "Viva o rei Salomão!" Ali diante de toda Israel, Deus confirma o que já havia declarado em secreto. Salomão é o escolhido. Quando Deus decide te exaltar, não há plano humano que impeça. Depois de assumir o trono, Salomão teve um encontro sobrenatural. Deus lhe apareceu em sonho e disse: "Pede o que quiseres e eu te darei." Imagine isso, um jovem rei no início de seu reinado, com o poder de pedir qualquer coisa. Salomão, em vez de riquezas ou poder, pediu sabedoria e agradou ao Senhor. Deus respondeu: "Porque não pediste riquezas, te darei sabedoria, e também riquezas, honra e paz." Esse foi o ponto de virada. A humildade de Salomão abriu as portas para tudo o que viria. A verdadeira grandeza começa com o coração certo. Salomão pediu a Deus um coração compreensivo, ou no hebraico, um coração que ouve. Esse pedido revela o segredo do seu reinado. Ele queria discernimento, sensibilidade, a capacidade de julgar com justiça. E essa sabedoria se manifestou logo no início, no famoso caso das duas mulheres que disputavam o mesmo bebê. Com sabedoria divina, Salomão revelou a verdade e o povo ficou maravilhado. O rei que ouve, que discerne, que não age por impulso, esse é o líder que atrai a bênção. Ouvir a voz de Deus é mais valioso do que 1000 conselhos humanos. Um dos maiores feitos de Salomão foi a construção do templo do Senhor. Davi havia desejado isso, mas Deus escolheu Salomão para cumprir. Durante 7 anos, ele liderou a construção com excelência. Usou materiais nobres, mobilizou milhares de trabalhadores e seguiu as instruções sagradas. Quando terminou, Salomão não celebrou sua conquista, celebrou a presença de Deus. O templo foi dedicado com oração, jejum e sacrifícios. E então, a glória do Senhor encheu o lugar. A riqueza de Salomão não estava nos muros de ouro, mas na presença que habitava dentro deles. A fama de Salomão cruzou fronteiras. Sua sabedoria atraiu reis e rainhas, entre eles a rainha de Sabá. Ela viajou até Jerusalém para testá-lo com perguntas difíceis. E quando viu a sabedoria do rei, seu palácio, seus servos e o culto no templo, ficou sem palavras. Ela declarou: "Bem-aventurado o teu povo que vive continuamente diante da tua sabedoria." A verdadeira sabedoria impressiona não apenas pelo que diz, mas pelo que constrói ao redor. Salomão não apenas falava sabedoria, ele vivia sabedoria. Salomão se tornou o rei mais rico e honrado da terra. Possuía cavalos, palácios, prata, ouro e fama mundial. Mas a Bíblia mostra que nem mesmo toda essa glória bastava para manter o coração humano seguro.
Com o tempo, Salomão começou a se desviar. Amou mulheres estrangeiras, construiu altares para outros deuses e perdeu sua conexão com o Senhor. Aquele que começou com sabedoria, terminou em conflito interior. Isso nos ensina algo crucial: nenhuma riqueza compensa o vazio da alma quando ela se afasta de Deus. Salomão foi sábio, glorioso, admirado por reis e rainhas, mas também foi humano, e como todo ser humano, teve seus pontos cegos. Com o passar dos anos, seu coração foi se inclinando para os deuses estrangeiros das muitas mulheres com quem se casou. Ele, que havia construído o templo para o Senhor, permitiu a construção de altares pagãos. Começou a dividir seu coração entre o Deus de Israel e os ídolos das nações. A Bíblia diz: o seu coração já não era totalmente fiel ao Senhor, seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. 1 Reis 11:4. O homem mais sábio do mundo tropeçou onde muitos tropeçam: nos desejos, nos vínculos afetivos mal direcionados, na rotina que esfria a fé. Mas Deus é fiel mesmo quando nós falhamos. Por amor a Davi, o Senhor não tirou o reino de Salomão durante sua vida. E mais, a promessa feita a Davi continuaria viva, pois da sua linhagem viria o Messias. Mesmo quando erramos, Deus continua escrevendo. Ele não cancela promessas por causa de falhas, mas transforma quedas em lições eternas. Salomão morreu como um rei honrado, mas também marcado por um coração dividido. Após sua morte, o reino foi dividido entre seu filho Roboão e Jeroboão, cumprindo a palavra que Deus havia dado. Mas sua história não termina no túmulo. Ela continua viva nas páginas que ele deixou: os Provérbios, o Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos. Neles, vemos um homem que experimentou todos os prazeres e riquezas, mas chegou a uma conclusão: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E ao final de sua vida, escreve a verdade mais profunda de todas: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Esse é o verdadeiro legado de Salomão. Não os palácios nem o ouro, mas o reconhecimento de que tudo fora de Deus é vazio. Você pode ter tudo e ainda sentir falta de algo, até descobrir que esse algo é alguém. O final de Salomão é um chamado para todos nós. Volte ao princípio, volte para Deus.